Eu gosto muito de você, então eu quero que você fique comigo. Deus é bom. Queridos, vocês estão animados? Eu estou muito animado para essa noite. Eu estou vendo aqui alguns alunos meus que foram alunos, né, e já se formaram, que estão estudando. Glória a Deus, estou muito feliz por isso. Eu estou vendo também pessoas que serão alunos, amém? Onde estão aqueles que não fizeram o remo ainda? Mas eu sei que você vai fazer, amém, queridos? Não por minha causa, obviamente, mas por causa da palavra, que é poderosa, a palavra que nos liberta. Amém, queridos? Eu queria, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Stark, o Felipe já falou. Queria apresentar para vocês a minha esposa, a Érica. Fica de pé aí. Só para deixar ela com vergonha. Essa é a minha esposa, a Érica. Só para você ver o quanto Deus me ama, amém, queridos? Bom demais, não é? Nós temos uma filhinha de 1 ano e 8 meses chamada Laura, que está lá em cima. E Deus tem sido muito bom com a gente, amém? Eu sei que com você também Ele tem sido bom, porque nós nos firmamos nessa palavra. Engraçado que o tema dessa conferência é firmados na palavra, é ou não é? E nós sabemos que a palavra é aquela que liberta, a palavra é aquela que faz todas as coisas em nossa vida. E a gente precisa entender que quando a gente está firmado na palavra, nós estamos firmados em Deus. Amém, queridos? Porque Deus, Ele se move baseado na palavra dEle. Tudo que está escrito ali na palavra dEle tem que acontecer. Então, quando você está firmado na palavra, você está firmado em tudo que Deus pode fazer. Amém? Por isso que é importante você ter essa consciência. Isso não é apenas um nome que foi colocado para parecer bonito, mas simplesmente é uma verdade que nós precisamos colocar para dentro. Eu preciso estar firmado na palavra. Amém? E algo que está firmado é algo que não vai sair dali. Porque talvez você já tenha passado pela palavra, mas não tenha se firmado. Qualquer ventinho que passar pode te derrubar. Mas quando você está firmado verdadeiramente, queridos, pode passar o que for, que não vai te tirar dali. Amém? Então diga assim: eu estou firmado na palavra. Glória a Deus, Deus é bom. Quem esteve aqui nos outros dias dessa conferência? Algumas pessoas não estiveram, eu posso te dizer que foi maravilhoso, amém? Eu estava aqui, eu presenciei tudo que Deus fez. E a Bíblia, ela nos ensina que o melhor fica para o final. É ou não é? E não é porque eu estou aqui hoje, mas é porque a palavra diz que o melhor fica para o final, que o final das coisas é melhor do que o começo, e hoje é o último dia. Amém, queridos? Então Deus vai fazer grandes coisas verdadeiramente. O Felipe, ele falou algo, falou algumas coisas, botou um pouco de pressão em mim, eu confesso. Mas sabe que você pode ter ouvido tudo que ele falou e você pode ficar pensando: rapaz, ele está fazendo algo, né, para querer animar a gente. Ou você pode ouvir isso e colocar para dentro como uma verdade e desfrutar nessa noite. Amém? Eu creio que essa é a melhor quarta-feira das nossas vidas. Aleluia! Porque nós vamos mergulhar na palavra, nós vamos mergulhar no poder de Deus. E como eu disse, não pode ser uma noite comum. Amém? Glória a Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim: se prepare. Deus é bom, Deus é bom. E sabe, eu estava meditando a respeito do que eu falaria nessa noite. Já faz algum tempo que eu estou meditando a respeito disso. E somente essa semana o Espírito Santo deixou mais claro aquilo que era para eu falar. Eu pensei tantas coisas para falar, mas a gente tem que seguir as direções do Espírito Santo. E ele falou comigo para falar um pouco a respeito de medo. E talvez a gente pense assim: rapaz, uma conferência profética, ele vai falar sobre medo. Mas eu sei que o Espírito Santo é sábio, amém? E se ele levantou isso é porque nós precisamos ouvir sobre esse tema. Porque sabe, o medo tem paralisado a igreja de Deus, a noiva de Cristo. O medo, ele tem paralisado aquelas pessoas que foram chamadas por Deus. Porque o diabo, ele não tem o menor poder de nos paralisar, a não ser que a gente deixe. Amém? Ele simplesmente levanta situações, levantam algumas coisas que não pode nos destruir, não pode nos parar. Mas se a gente aceita esse tipo de situação, aí sim nós vamos ser paralisados. Porque nós estamos ouvindo as situações, e situações têm acontecido que têm trazido medo para a igreja de Cristo. Talvez não necessariamente aqui, mas se não é o seu caso, você vai ouvir, você vai ajudar pessoas que estão passando por essa situação. Amém? E a gente precisa entender que precisamos tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre medo, porque às vezes a gente leva para algum lado ou para outro, que a gente fica julgando os nossos irmãos, amém? E a gente precisa entender que existe um certo medo, entre aspas, que é natural, que é normal e que nós temos verdadeiramente como seres humanos. Por exemplo, uma situação de risco, uma situação perigosa para as nossas vidas, é natural que a gente sinta um medo.
Mas esse é um medo que vem por causa do nosso instinto de sobrevivência. Amém? Não é sobre esse tipo de medo que eu estou falando. Vamos supor que apareçam 5 leões aqui e entrem aqui na igreja. Querido, nós vamos ficar com medo, é ou não é? Eu, pelo menos, vou sair correndo, vou subir para tentar fugir, porque eu sei que é um animal muito mais forte do que eu, é ou não é? Não é sobre esse tipo de medo que eu estou falando. Eu estou falando sobre o tipo de medo que a Bíblia fala em 2 Timóteo lá, sobre o espírito de medo que não foi dado por Deus. E esse espírito de medo que tem se levantado sobre algumas pessoas é o que tem sido o problema, porque isso tem paralisado as pessoas. Amém? Deus tem falado coisas para nós, sobre nós. Eu posso falar aqui sobre o Rema, sobre a igreja. Não sei se você é de outro ministério, com certeza lá você também tem ouvido a palavra de Deus e Deus tem falado grandes coisas lá, talvez a seu respeito, e muitas vezes a gente não recebe aquilo, ou a gente não acredita verdadeiramente nas coisas que Deus diz por medo. Rapaz, mas Deus diz que eu vou para as nações, mas como é que eu vou? Como é que eu não falo outra língua? Eu não sei o quê, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o quê. E aí um espírito de medo tenta te influenciar a não aceitar aquilo. Peraí, eu vou viver isso. Amém? E aí você fica, não, eu não vou não. Não, eu não sou capaz disso. Meu Deus, se eu for, algo vai acontecer. Se eu for, não vai dar certo. E a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Porque se é Deus que está falando, queridos, coisas para nós, não tem por que a gente ter medo. Porque aquilo que Deus fala, Ele precisa cumprir. Amém? Ninguém correu, ninguém... Não. Eu sei que não é um tema que talvez durante a ministração vai ser tão fervoroso, mas eu te garanto, queridos, que no final nós vamos celebrar aqui. Amém? Porque cadeias estão se rompendo, estão quebrando por causa da palavra. Amém, queridos? E eu gostaria que você abrisse lá em 2 Timóteo, como eu falei. Vamos ler essa passagem. É uma passagem muito conhecida. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. Glória a Deus. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa é uma passagem muito conhecida, talvez muitos de vocês poderiam falar sem precisar ler, mas a gente precisa não apenas decorar aquilo que a Bíblia diz, a gente precisa colocar para dentro e viver isso. Amém? E essa passagem, ela chama muita atenção porque no versículo 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Tem versões que falam medo, especificamente. Na Nova Versão Transformadora fala: Deus não nos tem dado o espírito que produz temor e medo. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender, trazendo para o que a palavra de Deus está dizendo, é sempre que vem um sentimento de medo, lembra do medo que eu falei, de que tenta te paralisar para que você não cumpra aquilo que Deus te chamou, para que você não viva o que você nasceu para viver, para que você não faça o que Deus mandou para fazer. Lembre-se que eu estou falando sobre esse tipo de medo. Você precisa entender que quando esse tipo de medo se levanta dentro de você ou dentro de alguém, nós entendemos pela palavra que não é Deus que está trazendo essa influência de medo. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, ou de covardia, ou de temor. Amém? Diga assim: Deus não me dá espírito de medo. E ao mesmo tempo que ele fala algo que Deus não dá, logo depois ele fala algo que Deus nos dá. Que é, mas de poder, diga de poder, de amor e de moderação. Existem versões que falam autocontrole no lugar da moderação. Então, queridos, a gente precisa entender que quando nós estamos debaixo da influência de Deus, da influência do Espírito Santo, da influência de quem Deus é, sempre nós vamos nos mover em poder, sempre nós vamos nos mover em amor, e sempre nós vamos nos mover em moderação ou autocontrole. A palavra de Deus, o Espírito de Deus que habita em você, ele sempre vai te impulsionar para isso. Não para te paralisar com medo.
Porque o Espírito não faz isso e Deus não tem dado esse tipo de Espírito para nós. Sempre que Deus falar algo com você ou quiser fazer algo com você, vai ser te impulsionando. Ei, existe poder em você. E não é um poder qualquer, queridos. Não é um poder nada de super-herói, nada disso. É o poder de Deus verdadeiramente. Amém? E sempre que Deus falar algo com você, sempre que Deus te mover a fazer algo, Ele vai te mover além do poder, vai te fazer andar em amor. Então aquele sentimento contra outras pessoas não pode vir de Deus, porque o Espírito que Deus tem nos dado é de amor. Aleluia. E ele finaliza falando sobre moderação ou autocontrole. Então, querido, se você tem um costume de falar assim, mas eu não consigo me controlar com situações que aparecem, eu vou te dizer que você consegue, queridos. Porque Deus tem te dado esse espírito de autocontrole, de moderação. Existe algo que foi depositado em você que te ajuda a vencer talvez a sua carne, que quer fazer com que você reaja a situações. Mas dentro de você existe um poder muito maior que te influencia. Ei, se controle, tenha calma, você é moderado, você consegue. É por isso que muitas vezes quando a gente faz algo por impulso da carne, talvez você já tenha passado por isso. Veja se você passou por essa situação. Alguém falou algo para você e você respondeu de uma maneira que não deveria responder. Automaticamente por dentro o que é que você sente? Não devia ter feito isso. Ou talvez você vá embora e você fica, rapaz, o que eu fiz? Por que é que eu falei assim com aquela pessoa? Por que eu tratei essa pessoa assim? É verdade ou não é? Por quê? Porque Deus te dá espírito de autocontrole. Dentro de você existe algo que foi depositado para que você saiba, ei, não é assim que você tem que se comportar, é dessa forma. Amém, queridos? Amém. Mas eu fiz questão de ler o versículo 6, eu gostaria que você lesse novamente o versículo 6. Ele fala assim, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, algo que foi depositado em você através da imposição das minhas mãos, algo foi depositado ali. E ele fala, você precisa reavivar isso que está dentro de você. Algo que já foi colocado dentro de você. Algo que Deus já depositou em você. Algo que já está funcionando em você. É sua função manter isso avivado. Reavive isso. E aí ele passa para o versículo 7. Porque Deus não nos tem dado. Esse porquê ou pois, seja lá qual versão você esteja lendo, o que ele esteja falando, ele está fazendo uma sequência. Isso nos ensina que para que a gente ande debaixo da influência desse espírito de poder, de amor e de moderação, tem automaticamente ligação com você estar avivado com aquilo que Deus depositou em você. Não existe como você andar em espírito de poder, em amor e em moderação ou autocontrole se você está frio. Ou se você está morno, que a Bíblia diz que Deus bota para fora. Amém, queridos? Amém. Então a única forma de você andar com essa ousadia de poder, de amor e de autocontrole é você estar avivado. Avivado com o quê? Com aquilo que Deus vai te dar? Não, com aquilo que Deus já te deu. Por isso eu te digo, eu te alerto, eu te aviso, você precisa reavivar esse dom que há em você, porque Deus não tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação, de autocontrole. Amém? Então, queridos, a única função que a gente precisa praticar e fazer isso funcionar é nós nos mantermos avivados. Amém? E a Bíblia, ela dá diversos ensinamentos sobre como você se manter avivado. Enchei-vos do Espírito. Lá em Efésios 5 ele fala sobre isso. Amém? Amém? Mas quando a gente está andando debaixo da influência do medo, desse espírito de medo, a primeira coisa que acontece é a gente começar a esfriar verdadeiramente. Por quê? Porque situações que você deveria agir de uma certa forma, você fica paralisado, como eu falei. Não sei se você já assistiu o Chapolin. Quem já assistiu o Chapolin? Lembra lá? Eu assistia quando eu era criança, hoje em dia eu não assisto mais. Você lembra que tinha a buzina paralisadora? Que o Chapolin tinha. O pessoal estava indo e fazia fim! Fim! E paralisava.
É isso que o medo, esse espírito de medo tem feito com as pessoas. Deus vai lá e fala algo com você numa conferência profética, na melhor noite da sua vida, na melhor quarta-feira da sua vida. Deus fala algo com você e você fala, rapaz, Deus é bom, Deus é bom. E quando você sai e vai para sua casa, vem o espírito de medo com a buzininha, para tentar te paralisar. Mas isso que Deus falou, olha para você, você não é capaz, você não pode. Como é que isso vai se cumprir? Olha a sua situação financeira, olha a sua situação familiar, olha seu casamento. Olha como está o seu trabalho, olha como está. O espírito de medo tenta te influenciar para que você é a verdade. Mas nós não estamos debaixo do espírito de medo, porque não é isso que Deus tem nos dado. Nós estamos debaixo do espírito de poder, de amor e de autocontrole. Aleluia! E eu sei que essa é uma noite de cadeias quebrarem, queridos. E esse espírito de medo vai embora de uma vez por todas. E vai se levantar um exército que surgiu para cadeias quebrar. Aleluia. Aleluia. E eu sei, queridos, que se o Espírito Santo me levantou para falar sobre isso nessa noite, é porque de fato esse espírito de medo vai ter que sair. Existe uma unção liberada para fazer com que ele corra. A questão é, você precisa se levantar como autoridade. Porque Jesus ele deixou bem claro que ele nos deu autoridade sobre todas as coisas através do nome dele. Sobre todo o espírito, sobre todo o poder do inimigo, sobre todas as coisas. Jesus deixou bem claro. Isso foi dado a vocês. Lá em Lucas 10 ele fala a respeito disso. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, queridos, é uma responsabilidade nossa mandar embora esse espírito de medo. Quando esse espírito de medo tentar nos influenciar, nós precisamos nos levantar em autoridade. Falei, espírito de medo, eu não estou debaixo do seu poder. Que na verdade você nem tem poder. É você que está debaixo de mim. É você que está debaixo dos meus pés. Porque sobre mim tem poder, espírito de poder, de amor e de autocontrole. Aleluia, dentro de mim habita o Espírito Santo que veio com o próprio poder de Deus, que é Deus verdadeiramente, por isso você não pode me paralisar. De fato, queridos, o espírito de medo não pode te paralisar, é você que paralisa ele. E o que eu gosto é que saber que ele vai ser paralisado por mim não é por causa de grandes coisas, não, eu só preciso crer que ele está debaixo dos meus pés. Amém, queridos? Amém. Porque o medo é aquele que atrai situações. Você lembra lá de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele fala, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais temo, me sobreveio. Aquilo que eu tenho medo vem sobre mim. Eu sei que esse livro de Jó é meio controverso, não temos muito tempo para falar sobre ele hoje, mas Jó mesmo deixou bem claro, aquilo que eu tenho medo, o meu medo fez com que essas coisas me acontecessem. O medo fez com que eu vivesse essas situações. Por quê? Porque ele começou a olhar para aquilo que ele tinha medo, ao invés de olhar para Deus. Você lembra lá de Pedro, para a gente trazer para o Novo Testamento, andando sobre as águas? Ele estava lá andando, caminhando até Jesus, já estava sobre as águas, mas ele começou a reparar na força do vento, no barulho da água, no barulho do vento e tudo mais, e ele ficou com medo. E o medo fez com que ele saísse daquela posição em que ele estava, acima do natural. Porque andar sobre as águas não é algo natural, é ou não é? É sobrenatural. Então Pedro estava andando literalmente no sobrenatural. Não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre o natural. Mas ele tirou os olhos daquilo que era sobrenatural e trouxe novamente para o natural. E o espírito de medo tocou a buzininha paralisadora. E o que é que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Tanto é que Jesus foi ajudá-lo quando ele estava afundando. E Jesus não falou, você pisou no lugar errado, rapaz. Não era aqui nessa água que era para pisar, era mais para o lado. Não, Jesus falou, rapaz, por que é que você teve medo? Jesus deixou bem claro naquela situação que o medo estava fazendo com que ele afundasse.
E é isso que está acontecendo ainda hoje com a igreja de Deus. O medo tem feito com que as pessoas se afundem. Aleluia! Conferência avivada. Mas é bênção, amém, queridos? Deus está quebrando as cadeias. E eu te garanto que nós vamos celebrar. Eu gostaria que você abrisse lá em Romanos 8. Romanos 8, no versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, no versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Veja o que ele fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, para viver com medo. Você não recebeu algo que está fazendo com que você fique com medo. Ele está falando receber coisas da parte de Deus, amém? Não é isso que você recebeu. Logo depois ele vem falar o que é que você recebeu, o que é que você tem recebido. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que é que ele fala isso, queridos? Porque um pouco antes eles falam: vocês receberam o espírito de adoção. O que é uma adoção? Alguém que não é filho passa a ser filho. E antes de nós aceitarmos a Jesus, nós não éramos filhos, nós éramos criaturas de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não éramos, mas nós nos tornamos. E aí talvez a mente fique assim: mas como assim? Eu sou filho? Será que eu sou filho? Será? No versículo seguinte ele fala: e o próprio Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho. Ou seja, te garante, é certeza absoluta, você é filho e ponto final. Aleluia! E é por isso que a gente não precisa ter medo, queridos, porque aquele que pode todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, que pode criar qualquer situação que for necessária, é o seu Pai. Aleluia! Você não se tornou filho de alguém que não sabe nada, você se tornou filho de alguém que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que faz todas as coisas por você. Como é que a gente vai andar com medo assim? Aleluia! Antes de ser filho, sim, as pessoas andavam com medo, tinham medo de Deus. Deus vai te pegar, Deus pesa a mão, Deus vai te pôr no estreito, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Eu não estou zombando, queridos, talvez tenha aprendido dessa forma, mas eu entendo, queridos, e eu sei que isso é um fato, que Deus é um pai e Ele é um bom pai, é um pai cuidadoso, é um pai cheio de amor, é um pai que cuida de mim em cada detalhe, é um pai que na verdade Ele já fez tudo por mim. Quando eu penso: pai, você podia fazer isso, eu já fiz. Pai, eu preciso, já fiz. Pai, mas eu quero, já fiz. Pai, me dá e já te dei. Oh, aleluia, não existe nada, queridos, que Deus ainda vai te dar, Ele já te deu tudo. Você só precisa receber pela fé. Aleluia. Por isso que lá no Salmo 139 ele fala assim: quão preciosos, Pai, são os seus pensamentos sobre mim. Quão grandiosos é a soma de todos eles. Quão preciosos são os seus pensamentos. Pai, os seus pensamentos sobre mim, quão preciosos são. E eu te garanto, queridos, algo precioso não é algo ruim, porque senão não seria precioso para você.
E se você pensa, não, mas é o salmista que está falando, talvez ele tenha se enganado um pouco mais à frente, através do profeta Jeremias, ele fala assim, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Amém. O próprio Deus está falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, queridos, tudo que Deus pode fazer, já fez e talvez ainda faça com você, está baseado em paz e não está baseado em mal. Por isso que uma situação que te traga medo, você pode saber, isso aqui não vem de Deus, porque se fosse de Deus, me traria paz. Quando Deus pensa sobre você, Ele pensa em situações de paz. E é por isso que Ele não te ensina colocando em situação difícil, porque uma situação difícil não te traz paz. Ele te ensina colocando em uma situação boa. Ei, tá vendo como eu te amo? Oh, aleluia, Deus é bom em todo tempo. Veja novamente o que ele fala lá em Jeremias 29. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. E eu gosto que ele finaliza falando, e não de mal. E não de mal. Tudo aquilo que eu pensei a seu respeito, filho, filha, não tem nenhum mal envolvido. O caminho que você vai trilhar, que eu quero que você trilhe, não tem mal envolvido. Talvez por estar no mundo, tribulações tentem aparecer. Mas você não vive pelas coisas do mundo, você vive pelas coisas de Deus. Amém. Então você segue trilhando o caminho de paz. Amém. Aleluia. Oh glória. Oh glória. E é por isso que a gente não precisa ter medo. Em 1 Pedro 5 ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não descarregue essa ansiedade. É normal ser ansioso mesmo. É normal. Conviva com ela. Saiba, não, queridos, é lance sobre ele. Abra lá, 1 Pedro 5. Oh, glória, Deus é bom. Pedro 5 é no versículo 7. Vamos ler do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Acabou por aí. Lançando sobre ele vossa ansiedade. Se vira, dá um jeito. Não, queridos, por que é que você lança sobre ele a ansiedade? O que é que ele diz a seguir? Agora é importante a gente ler novamente o versículo anterior para que a gente entenda algo a respeito de lançar a ansiedade. Porque ele fala, humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Sabe qual é o problema, queridos? A gente não sabe esperar o tempo oportuno. E é por isso que a gente fica ansioso. Deus, vai logo, faz logo, Deus, vai, pelo amor de Deus, vai. E ele está aí, calma, filho, calma. Tem o tempo certo. Glória a Deus. Humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus não é que Deus vai ficar te dando tapa e pá, não, queridos. É simplesmente fique debaixo do cuidado dele. A mãozinha dele que está fazendo carinho em você. Fica tranquilo, filho. Fica tranquilo. Se humilhar não é passar vergonha, é você abrir mão da sua vontade para fazer a dele. Fique tranquilo aqui, deixa ele com a mão passando em você, cuidando de você. Pai, eu quero muito isso, mas em tempo oportuno vai dar certo. Em tempo oportuno você vai fazer acontecer. Em tempo oportuno vai acontecer. É assim que você lança sobre ele as vossas ansiedades. Porque o corpo naturalmente vai ficar mesmo. E, rapaz, já faz 3 dias, hein?
2 dias, 5 dias, 1 semana, rapaz, 1 mês. A mente, ela vai fazer isso mesmo. Mas você, debaixo da poderosa mão de Deus, tá aí, pai, eu confio em você. Já faz 1 mês, mas não tem problema. Aleluia. Isso significa lançar sobre ele a ansiedade. A mente vai falar, ei, mas olha, e você, tranquilo. Deus vai fazer do jeito certo, no tempo certo, da maneira certa. Aí ele continua falando, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, ele está lá, procurando alguém que possa devorar. Se ele está procurando alguém, é porque não é todos que ele pode devorar. Quem é que ele vai poder devorar? Obviamente, sentido figurado. Quem é? Aqueles que não estão resistindo firme na fé. Aqueles que estão andando debaixo do espírito de medo. Aqueles que estão andando debaixo da ansiedade. Ele está lá, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ih, rapaz, ali o cara ansioso, ó. Ah, está ansioso, ó. Eu vou lá, vou aproveitar essa oportunidade que ele está me dando. E aí acontece como Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Por quê? Porque saiu debaixo da mão de Deus. E ficou debaixo do espírito de ansiedade e de medo. Abriu a porta para que aquilo acontecesse. Você percebe? Mas quando você resiste firme na fé, ou seja, Pai, eu estou aqui debaixo da sua mão. Estou tranquilo, porque vai acontecer. Ele vai vir como um leão lá, se achando. Vai chegar sobre você e falar, ih, rapaz, está debaixo da mão de Deus, deixa para lá. Vou procurar outro. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Cadeias estão quebrando. Eu estou vendo uma fogueira queimando, literalmente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Obrigado, Pai, você é bom. Obrigado porque você tem cuidado de nós. Eu vejo um tornozelo sendo curado agora. Quem estava com dor no tornozelo? Deus está fazendo algo nesse tornozelo. Oh, aleluia. Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de você. O seu tornozelo está sendo curado agora, nesse momento. Oh, aleluia. Hoje nós estávamos indo para casa, eu e a minha esposa, saímos do escritório. Estava indo para casa me arrumar para vir para cá. E uma moça me chamou no WhatsApp. Há uns dois meses, amor, atrás, a conferência lá. Uns 2 meses atrás, eu fui convidado para ministrar em uma conferência de cura numa igreja chamada Igreja Bom Pastor. Foram 3 dias onde foi ministrado um pouco do que uma matéria do Rema chamada Cristo aquele que cura fala. Eu ministrei um pouco a respeito dessa matéria naqueles 3 dias. No último dia nós fizemos imposição de mãos sobre os enfermos. E hoje, era umas 6 e pouco da tarde, uma moça me chamou no WhatsApp. Oi, Tiago, tudo bem? Quem fala aqui é tal pessoa, eu sou da Igreja Bom Pastor, eu estava lá naquela conferência. Eu só queria te contar que eu estava com lúpus, mas não existe mais nada. E eu vou te mandar a foto de como estava a minha perna e como ela está agora. E ela mandou a foto de uma perna com
com um monte de buraco, em carne viva, assim. E veja como está agora, a perna fechada. Totalmente cicatrizado. E fez o exame e o médico falou, não tem mais nada. E ela falou, mas não parou por aí, eu estava com um problema na minha vista, porque eu tomei uma medicação, alguma coisa que causou um problema na minha vista, e eu não estava enxergando muito bem. Eu fiz um exame há 15 dias atrás, também não tinha mais nada. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia! O que é que eu fiz, queridos? Nesses 3 dias, naquela conferência, eu simplesmente li, ei, Deus quer te curar. Jesus levou suas enfermidades. Jesus não coloca a doença em você. Deus não coloca a doença em você. Deus te ama. Deus é o seu Pai. Ele tem cuidado de você. E ela falou, peraí, como é que eu estou com esse buraco na perna se Deus fez isso comigo? Se Deus me vê desse jeito, se Jesus fez isso por mim. E pronto, queridos. Ela simplesmente voltou para debaixo da poderosa mão de Deus. E está lá totalmente curada. Amém. Aleluia. Deus é bom. Eu gosto muito do Salmo 46 quando fala que Deus é o meu refúgio. Meu baluarte é um socorro bem presente. No momento de angústia ou de tribulação. Não é um socorro que talvez chegue, não, ele é um socorro bem presente. Significa que a tribulação ela chega, Deus já está lá. Ei, aqui não. Não é Deus, vem me ajudar porque chegou uma tribulação. Não, Deus já está lá. Ei, eu sei, rapaz, eu já estou aqui cuidando para você. Ele é um socorro bem presente. Por isso que nós não precisamos andar debaixo de medo. Porque quando a situação chega, Deus já resolveu. Quando a situação chega, Deus está ali bem presente. Não para acompanhar os acontecimentos. Não, queridos, Ele está ali como um socorro. Como um refúgio. Como alguém que tem cuidado de vós. Aleluia. Ô glória, Deus é bom. Rapaz, eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas se eu ficar falando muito, eu vou deixar sair daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu queria que o grupo de música subisse apenas o instrumental, não precisa as vozes. Porque aquele que é um socorro bem presente já está se movendo aqui. Aquele que é um socorro bem presente já está sendo um socorro bem presente. Eu sei que coisas já estão saltando dentro de você, situações que você estava, ei, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Você vai sair debaixo da poderosa mão de Deus. Basta com que você creia nisso. Oh, aleluia! Obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder que se move aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua unção que se move aqui. Obrigado, Pai, porque você é o nosso socorro bem presente. Você tem cuidado de nós. E sabe, queridos, para cada situação que tenta se levantar contra nós, existem centenas de versículos que nós podemos ler para trazer tranquilidade sobre essas situações. Abra lá, Salmo 91, Salmo 23, Romanos 8 que nós lemos aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separar do amor de Deus? Isso tudo só em Romanos 8.
Olha quantas passagens, já te trazendo tranquilidade, já te trazendo entendimento. Ele não precisa ter medo. Porque se eu sou por você, quem pode te acusar? Se eu já te justifiquei. Quem pode te separar do meu amor? Nada. Aleluia. Mas, queridos, é necessário que a gente reavive o dom que há em nós, que já está em nós. Não fique esperando Deus faça algo, Deus. Não, queridos, Ele já depositou dentro de você espírito de poder, de amor, de autocontrole. O nome de Jesus, o Espírito Santo, já está dentro de você. Agora você precisa avivar isso. E essa é uma noite em que nós precisamos avivar isso que está dentro de nós. Você precisa avivar aquilo que Deus já falou a seu respeito. Quantas coisas Deus já falou a seu respeito e talvez você nem lembrava mais. Mas eu sei que nesse momento Deus está trazendo a memória. Ah, mas sabe, é tão bom as coisas que tem lá fora, é tão bom as coisas que o mundo oferece. Sabe, queridos, tem coisas que são divertidas. Tem coisas que são agradáveis momentaneamente, mas eu sei, queridos, porque eu sei que sempre por dentro fica aquele aí, não é isso que Deus tem para mim. Pode tentar fugir o quanto quiser. Pode tentar fugir o quanto quiser, querido. Dentro de você sempre vai estar queimando algo que já foi depositado em você. Só esperando. Ei, reavive isso. Reavive isso que está em você. Reavive isso que está em você. E eu te digo, queridos, por mais que você tenha ido longe dos caminhos de Deus, Ele continua lá com a poderosa mão, só esperando que você venha. Ei, volta aqui. Aleluia. Oh, glória. E muitas vezes a gente fica, pai, mas sabe, ok, eu vou voltar, eu vou fazer isso, então, pai, me encha. Pai, faça isso comigo. Faça não sei o quê. Não estou falando, queridos, que Deus, que o Espírito Santo não pode te ajudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem coisas que é nossa função fazer. Não existe nada que você deseje de Deus que Ele não vai fazer. Que seja lícito a Ele. Não existe nada que seja da vontade dEle, não existe nada que venha dEle que você vá desejar que Ele não vai te dar. E a Bíblia nos ensina em diversas passagens que Deus, Ele não é aquele que somente dá aquilo que a gente quer. Ele sempre dá mais. Ele sempre faz infinitamente mais. Então talvez você pense, Deus, eu sei que você pode fazer isso. Ele vai falar, eu posso fazer isso e eu vou fazer infinitamente mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é aquele que não supre, não que enche a sementeira apenas. Não, Ele enche, transborda. Aleluia. Então, queridos, esse fogo que queima dentro de você, eu sei que nessa noite está voltando a arder. Saiba, queridos, que Ele está fazendo o que é necessário para que esse não fique somente queimando por pouco, mas que te consuma por inteiro. Você vai ser consumido no bom sentido pelo fogo do poder de Deus nessa noite, para que você não ande mais debaixo de espírito de medo ou de ansiedade, mas debaixo do espírito de poder. Você tem que se olhar no espelho e falar, aí dentro de mim existe poder. Eu não sou rejeitado, eu sou filho. Eu não sou um pobre coitado, eu sou um filho amado. Aleluia! E deixa eu te dizer, queridos, você tem livre acesso a tudo que Ele é, a tudo que Ele tem, a tudo que Ele pode. Porque Jesus falou, aquele que tem sede,
espere a sua vez. Vamos ver se vai sobrar. Eu estou com um galão aqui, vou sair distribuindo. Quem chegar primeiro, não, queridos. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, queridos, o problema não tem sido a falta de água, o problema tem sido a falta de sede. Porque se tem sede, vai e bebe. E se ele fala, venha a mim e beba, significa que está disponível, está liberado. Você pode chegar e mergulhar e tomar tudo que tem. Oh, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Sabe, queridos, quando eu estava vendo as fotos da perna dessa mulher que mandou, que estava com lúpus, é algo que você olhando aquilo, se você for andar pelo que você está vendo, não vale nem a pena eu botar aqui, porque é uma cena muito feia mesmo. Você imagina um buraco na perna que dá para ver tudo por dentro, era assim que ela estava. Mas bastou com que ela cresce. Bastou ela falar, peraí, a Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu sou curado. A situação diz isso, mas a Bíblia diz outra coisa. Ela tirou os olhos daquele buraco e ela botou os olhos naquilo que Jesus fez por ela. O que é que você está olhando? A questão não é o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer. A questão é o que é que nós estamos olhando, as situações ou o que Deus diz. Só para eu contar um testemunho rápido, eu estava conversando com a minha esposa recentemente. Alguns devem saber, eu tenho uma empresa de produtos personalizados e tudo mais. Mas nós estávamos conversando recentemente e eu percebi que, poxa vida, eu posso voltar a trabalhar, voltar ao mercado de trabalho e levar a minha empresa ao mesmo tempo. Existe essa possibilidade de eu fazer isso. Nós estávamos conversando e nós decidimos, ok, se aparecer uma boa proposta de emprego, eu volto ao mercado de trabalho, eu volto a trabalhar e continuo com a minha empresa, tocando a minha empresa. Nós apenas conversamos e concordamos, ok, só isso. Mas eu não saí para procurar emprego, não estou dizendo que você não tem que sair para procurar emprego, não é nada disso que eu estou dizendo, mas não deu tempo, você já sabe o que eu vou falar, né? Não é porque eu não quis, não é porque Deus se vira agora, não, porque não deu tempo mesmo. Nós só conversamos, ok, se aparecer, vai dar certo. Tem que ser uma boa proposta, uma proposta que vale a pena, algum emprego que vale a pena, não qualquer coisa. E aí, queridos, semana retrasada, me ligaram, Tiago, aqui quem fala é da empresa tal. Eu peguei o seu currículo na Cato, quem conhece o site Cato? Eu fiz na Cato. Faz uns 4 anos que eu cancelei minha assinatura lá, que eu tirei meu currículo. Na Cato? Peguei aqui na Cato seu currículo. Estamos com uma oportunidade de emprego. Você gostaria de participar do processo seletivo? Eu não entendi nada de qual empresa era, nem nada. Eu falei, eu vou, né? Pelo menos eu escuto a proposta. E fui para a entrevista de emprego. Aí ela falou o nome da empresa, desliguei o telefone e fui pesquisar. Era uma empresa que vende materiais cirúrgicos, ortopédicos. É uma área que eu nunca trabalhei. Eu já trabalhei em laboratório farmacêutico, com remédio, essas coisas. Mas nessa área específica eu nunca trabalhei. Aí a minha mente já fez assim, você não conhece nada dessa área. Você vai chegar lá e vai falar o quê? A mente, né? Mas eu vou. Chegou lá, o rapaz me chamou, até fiquei esperando na recepção, ele pedindo para eu subir para fazer a entrevista. Eu mandei para minha esposa, me chamaram, eu estou subindo. Quanto tempo depois eu te mandei? 10 minutos depois, mandei para ela, já acabou, estou indo embora. Fui contratado. Ela, o quê? Sabe como foi a entrevista? Eu sentei lá com o rapaz. Tudo bem? O rapaz até uma simpatia não tão demonstrada. Ele guardou para outros momentos, eu acho. Mas ele me convidou a sentar. Você já trabalhou em laboratório? Eu falei, já trabalhei. Ah, tá. Deixa eu ver aqui.
Aí eu falei para ele assim, olha, a moça que me ligou, ela falou que vocês pegaram meu currículo na Cato. Foi isso? É porque, falei a verdade, né? Vou falar. Porque ele estava olhando ali, eu falei, meu, não deve ter nada nesse currículo, que eu já tirei há muito tempo. Eu acho que o que está aí não está atualizado, porque já faz uns 4 anos que eu tirei meu currículo de lá. Ele falou, é verdade, aqui não fala muita coisa não. Você já visitou o médico ortopedista nesse laboratório? Já. Ah, se você quiser, a vaga é sua. Foi isso que ele falou. Aleluia! Glória a Deus! Não estou inventando, não estou acrescentando. Foi exatamente assim a conversa. Não, desculpa, antes ele falou assim, você é casado? Eu falei, sou. Ah, tá. Não, se você quiser, a vaga é sua. Aí eu fiz, mas como assim? É para fazer o quê? Para começar quando? Aí ele falou, você aceita? Eu falei, rapaz, tá bom, vou falar que aceito, porque ele falou que é para começar no mês que vem, né? Qualquer coisa, no meio do caminho eu falo que eu desisti, mas vou... Aí eu, ok, eu aceito, não senti nenhum freio por dentro, aceito. Então tá, vem aqui comigo no RH. Lembre-se, isso tudo foram 10 minutos, até eu ter saído e falado que eu tô indo embora. Cheguei no RH, ele falou assim pra moça, ó, dá a lista de documentos pra ele, porque ele tá contratado, viu, tô saindo. Aí a mulher fez assim, como assim? Aí ela falou assim, o que ele falou pra você? Não, falou que é pra você me dar os documentos. Porque Aí ela olhou pra mesa dela assim, mas eu não sei nem o que é pra te dar, porque não era pra ele te contratar. Era só para ele conversar com você. A gente tem um monte de gente marcada em entrevista. Aleluia. Vou repetir. Não era para ele te contratar hoje. Aí ela falou, bom, ó, os documentos são esses. Vai embora, eu vou conversar com ele, ver o que ele falou. Porque eu não sei nem quando é para começar. E aí eu te ligo e a gente conversa. E ó, vou te falar, viu? Eu não sei o que você fez com ele não, porque esse cara aí, as entrevistas dele demoram no mínimo meia hora. Ele fica lá forçando o cara a falar, experiência. 5 minutos, o cara vem aqui, você está contratado? Aí eu vou te dizer, queridos, o que é que o mundo fala hoje? Já estamos em crise, não tem emprego. Mas aí Deus vem e faz eles pegarem meu currículo de um site onde não tem currículo, para me colocar numa vaga que eu nunca trabalhei, para me contratar num dia que não era para me contratar. Glória a Deus. Eu vou falar novamente, queridos, ele pega o meu currículo de um site onde não tem o meu currículo, me coloca numa vaga que eu não tenho experiência, me contrata em um dia que não era para me contratar. Mas eu creio, queridos, que ele olhou para mim e ele falou, rapaz, que unção é essa? Eu preciso desse homem na minha empresa. Oh, aleluia! E aí eu estava conversando com a moça do RH lá e ela falou assim, eu falei, olha, me explica um pouquinho mais sobre a vaga, porque ele não falou muita coisa, ele só perguntou. Ela falou, não, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, tem comissão, tem não sei o quê. E ó, só para você ter uma noção, o pessoal que trabalha aqui já está há mais de 10 anos e eles não tiram por mês menos do que isso. Menos do que X. Que X abençoado, querido. Glória a Deus. E aí eu fiz assim, é mesmo, é? Rapaz, que bom, que eu vou tirar muito mais do que isso. E aí eu saí, 10 minutos depois, descendo no elevador. Pô, já saí, estou contratado. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque eu não confio nas notícias da crise. Eu não confio nas notícias da falta de emprego. Eu confio na poderosa mão de Deus que está cuidando de mim. E eu estou debaixo dele. E eu não fiquei, Deus, agora você se vira. Não tem emprego. Eu estou já uns 2 anos fora do mercado. Não, queridos, eu não me preocupei com isso. Eu de fato nem tinha começado a procurar, mas ele é um socorro bem presente na situação. Ei, não se preocupe, eu já cuidei para você, viu? Aleluia. Vamos ficar de pé?